Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium, seja de novo a primeira vez, hoje para a gente falar sobre, afinal, o que são trânsitos em astrologia. Eu queria começar esse papo com vocês, porque eu acho que ajuda a gente a entender o momento atual, ajuda a gente a entender onde a gente está no nosso mapa e também entender as pessoas que estão próximas de nós. Tem sempre uma mensagem no céu quando a gente está falando onde estão esses planetas e o que eles estão pedindo para a gente. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Denise Pereira de Carvalho, eu estudo astrologia desde 99 e atendo desde 2006. Bom, vamos lá, eu queria dividir minha tela com vocês para a gente entender primeiro do que a gente está falando, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela toda, e aí a gente vai aqui para o... Primeiro eu quero vir aqui. Eu estou com um sistema, né? Eu estou com o Pegasus para a gente ver um mapa astral de nascimento. Aqui eu peguei o exemplo do Carlos Drummond. E primeiro, né? O que é um mapa? Antes da gente falar do que são trânsitos, o mapa é a foto do céu no momento daquele nascimento, né? Então aqui a posição dos astros é antes de tudo uma posição astronômica, sempre falo isso, para a qual a astrologia vem dar um significado, certo? Então, uma pessoa nasce com um determinado mapa, um determinado padrão. A propósito, não vou entrar nos meandros dos mapas ou do mapa hoje, a ideia é só trazer um pouco da técnica para que se possa entender até futuros vídeos, futuras conversas sobre trânsitos. Então, a gente tem esse mapa, né, do Carlos Drummond, e quando a gente vai pensar, né, nessa fotografia, o mapa em si mesmo, ele não muda, né? Ele é um dado daquele momento de origem, daquele momento do nascimento, da primeira respiração sem a ajuda da mãe, que eu acho super poético, aliás, e que marca esse momento de início, né? O nascimento é o nosso momento mais traumático, onde a gente muda completamente de um estado para o outro, né? Está dentro do útero, depois a gente sai de um ambiente de água para um ambiente de ar, e é como se o universo dissesse, bora, vai, que agora o bastão está na sua mão, certo? Quando a gente pensa, então, nessa fotografia, claro que os planetas que estão aqui nessas posições para o Drummond estavam, né? Plutão aqui em Gêmeos, o Netuno em Câncer, eles vão continuar correndo, né, no céu, né? O mapa, na verdade, é como se a gente estivesse aqui no centro, né? É topocêntrico a astrologia, então leva a astrologia mais clássica e moderna, leva em consideração a Terra como ponto de observação de onde estamos, e esses planetas que continuam rodando em volta dos nossos mapas e cutucando mudanças é uma das técnicas de previsão que a gente chama de trânsitos. E eu acho legal a gente falar de outras técnicas, porque eu sinto que as pessoas conhecem e se popularizou muito a técnica da Revolução Solar, apesar de não ser a mais importante. A técnica da Revolução Solar, ela é um ajuste fino, e outras duas técnicas super importantes vêm antes dela. A primeira, progressão, a gente fala num outro momento, e trânsito, que é o que eu queria falar agora. Então, a gente acaba popularizando e eu entendo que vocês querem entender um pouco mais, se aprofundar, então é interessante saber o que vem antes em termos de importância. Quando a gente coloca os trânsitos aqui para o mapa do Drummond, a gente vê aqui do lado de fora, né, onde estão os planetas agora, né? Então, onde cada um desses planetas estão circulando, né, transitando sobre um dado mapa de nascimento, cada um passando a sua mensagem, né, cada um passando o seu chamado, e aí temas para outros vídeos, o que cada um quer dizer, e aí vai ter uma conversa com esse mapa, com um dado mapa, de maneiras diferentes, certo? Eu queria mostrar também uma imagem para vocês, que eu acho que ajuda também a gente entender quando a gente fala, né, um planeta está em um signo, o que isso quer dizer, né? Ah, o Plutão está no final de Capricórnio indo para Aquário, o que isso quer dizer? Então, nós temos, como eu dizia, né, a Terra no centro, né? E a linha zodiacal, junto com essa linha amarela que está aqui, que é a eclíptica, né, que é onde passa o movimento aparente do Sol, né, porque na verdade é a Terra que está se movendo em torno do Sol. Então, a eclíptica está aqui, essa linha amarela, e a faixa zodiacal,
que não é constelação. Outra coisa importantíssima de separar constelação de zodíaco, ok? Zodíaco é um cálculo ali matemático que divide essa circunferência de 360 graus, como qualquer circunferência, dividido por 12 dá 30 graus para cada signo, ok? Então isso é fixo, não é constelação. Então, quando a gente vê do ponto de vista da Terra, essa faixa zodiacal, os planetas vão estar em uma dessas faixas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, só para mostrar a eclíptica e onde estão os planetas, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem a posição do Sol aqui em Câncer, né? Então, nesse caso, a gente tem para quem olha da Terra, o Sol está passando por Câncer, e aí a gente tem as posições hoje, né? Então, nós temos o Urano em Touro, o Netuno em Peixes, o Saturno, que entrou em Peixes em março de 23, temos o Plutão no limiar entre Capricórnio e Aquário, para quem vê do ponto de vista da Terra. Então, o que nós fazemos com o trânsito, com os trânsitos, é pegar todas essas posições, para quem observa aqui da Terra, que somos nós, e transportar para um mapa, né? Então, voltando para o mapa do Drummond, a gente vê onde esses planetas estão passando agora. E a gente pegar a mensagem de cada um, né? Então, tanto por área de experiência, então um Saturno que é estruturador, né, que vem trazer um toque de realidade, de responsabilidade, aqui atravessando uma casa 5, que é a casa dos processos criativos, filhos, da autoestima, da autoconfiança, do que traz prazeres e alegrias, de expressão individual. E antes disso, da gente ver a posição por casa, também tem toda uma conversa com os planetas do mapa de nascimento, que é mais importante, inclusive, do que a área de experiência onde ele atravessa. A área é super importante, mas é super importante a gente primeiro se debruçar sobre as posições planetárias, né? De que conversa cada um deles está fazendo, certo? Então, para dar um exemplo, né, o Urano que está em Touro, certo? Que é um planeta de transformação, de rebeldia, de ruptura com a realidade tal como ela é, para que o novo possa surgir, ele atravessou, agora já fez esse aspecto de oposição com o Sol um tempo atrás, né? O Sol dele está aqui a 6 graus, então quando o Urano estava a 6 graus em 2021, mais ou menos, ele faz esse aspecto de oposição. Então, há todo um chamado quando um planeta está aqui fazendo um aspecto para esses planetas do mapa de nascimento que estão no signo oposto em Escorpião. Então, para cada mapa, essa conversa vai ser de um jeito. Então, no caso aqui, tinha Sol, Lua, intenso, né? Sol e Lua em Escorpião, Vênus em Escorpião. Então, a passagem de um Urano, para dar um exemplo, agora tem Júpiter também, mas a passagem do Urano aqui é bastante revolucionária, né? Bastante transformadora, inquietante, né? Trazendo essa vontade de mudança para quem tem o signo oposto ou quem tem touro, né? E os próprios signos fixos que fazem a cruz, né? Então, a passagem, para dar um exemplo, a passagem de Urano por Touro, então aciona os mapas de quem tem Touro forte, Escorpião forte, Aquário forte e Leão forte no mapa, né? Não é aqui, por exemplo, tem também um Júpiter em Aquário e o Marte já não está mais em Leão, está em Virgem. Então o trânsito vai dizer isso. Qual o chamado? Qual é qual planeta está sendo mais evidenciado e para qual tipo de experiência, né? Então, queria falar mais com vocês sobre isso, sobre os tipos de experiência. Queria fazer esse vídeo introdutório. Me fala se faz sentido, se ficou fácil de entender. E para a gente poder conversar mais sobre esses pontos importantes, porque quando a gente fala de Urano, Netuno e Plutão, principalmente, né? Os trans-saturninos, os além de Saturno, que querem que a gente seja muito maior do que a gente é. Deixa eu parar de compartilhar e voltar aqui.
a gente está falando de transformações muito importantes. Então, é interessante a gente saber como afeta a gente, primeiro, como afeta o mundo, como afeta a gente, como afeta as pessoas com as quais a gente convive, né? Então, por exemplo, um Saturno que agora está em Peixes, que é um signo mutável, ele aciona essa cruz mutável de uma forma mais intensa. Então, aciona, claro, Piscianos, porque está pegando o Saturno, que é um planeta que pede estrutura, pede contenção, pede alicerce, num signo muito amplo, que quer abarcar a humanidade, que é Peixes. Então, aciona Piscianos, seu oposto, Virgem, então esse eixo Virgem e Peixes acionado por Saturno, e por quadratura aciona, que é um ângulo de 90 graus, aciona Gêmeos e Sagitário. E aí vai depender de cada mapa, onde estão esses planetas, quais são os pontos que estão evidenciando. A gente está falando de uma Lua, que é uma questão emocional, a gente está falando de um Mercúrio, que é a comunicação, ou a gente está falando de uma função afetiva, que é Vênus. Então, queria dar essa base, me conta se faz sentido para a gente poder falar mais sobre esses importantes temas coletivos e como eles impactam os nossos mapas. Bom, espero que tenha sido útil, me conta, e adoro conversar com vocês no comentário e ver como isso ressoa, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo enorme para vocês.